Eu quero cumprimentar as colegas e os colegas e convidá-los para um momento de reflexão. Nós estamos na primeira série do ensino médio. O ensino médio é a última etapa da educação básica. A nossa disciplina é filosofia e a matéria que iremos ver é bioética. Bioética é um campo de estudo da filosofia relativamente recente. A bioética vem fazer parte do campo de investigação de interesse da filosofia. Muito bem. Então vamos ver. O que é bioética? A palavra bioética é composta de bio, que significa vida, e ética, costumes. Ou bio, que significa vida, e ética, que diz respeito à conduta moral, ao comportamento do ser humano na sociedade, entre as pessoas do seu convívio, nos lugares, nos ambientes que ele frequenta, as decisões, as escolhas que ele faz, sempre voltadas, inclinadas para o bem. É o que recomenda a ética. A bioética busca explicar os pressupostos que sustentam as práticas relativas à vida. Daí a forte ligação com a medicina. Muito bem. O nosso objetivo em ver esta matéria, a bioética, é refletir acerca das implicações que as ações e decisões tomadas no domínio público, nas esferas pública, jurídica, científica e religiosa, o que elas têm com relação ao corpo e à vida, a relação com a vida, com o corpo e com a vida. Muito bem. Cabe à filosofia a reflexão acerca das justificativas de determinadas decisões, isto é, da razão pela qual as pessoas agem de certo modo. Esses dilemas éticos referentes ao corpo e ao destino da vida pertencem ao campo chamado bioética. Muito bem. É o que nós vamos ver. Bioética. Olha, os temas, os assuntos, as matérias que são pensadas, trabalhadas pela bioética, algumas, né? A clonagem, o aborto, a eutanásia, pesquisas envolvendo células-tronco e outras. Os princípios da bioética. Os princípios que orientam, né, a bioética. O princípio da beneficência, o princípio da não maleficência, o princípio da autonomia e o princípio da justiça, que nós vamos ver daqui no próximo slide. A bioética procurou levar em conta as teorias éticas já existentes de filósofos como Aristóteles, lá da antiguidade, e Immanuel Kant, na Idade Moderna. Muito bem. Os 4 princípios da bioética, os princípios que orientam a bioética. Muito bem. O princípio da beneficência diz respeito ao uso do tratamento para o bem dos enfermos, nunca para fazer o mal e a injustiça. O objetivo é oferecer os maiores benefícios possíveis, atendendo aos interesses legítimos do indivíduo e evitando danos. Muito bem, é o primeiro princípio que nós elencamos aqui. Segundo princípio que iremos apresentar, o princípio da não maleficência, é resultado do anterior, uma vez que é o que não prejudicar e não causar danos
ao enfermo, minimizando os prejuízos. Princípio da não maleficência. Agora, o princípio da autonomia. Vamos ver como é. Refere-se à capacidade do indivíduo de pensar, decidir e agir de modo livre e independente, baseado, portanto, na racionalidade. Assim, o princípio da autonomia afirma que o indivíduo tem o direito de optar pelo caminho a ser tomado no seu tratamento, desde que não viole as normas morais da prática profissional, daquele profissional que está cuidando da sua saúde, né? Do médico. Que não prejudique também os demais, os outros que estão com ele no tratamento. E que se leve em conta os casos de urgência. Portanto, não é uma total liberdade, não é? Ele tem uma autonomia, mas tem algumas coisas que é preciso considerar, né? Entender, né? Mas ele pode opinar, ele pode decidir se quer ou não aquele tratamento, aquele medicamento, ele pode colocar a sua ideia, o que ele pensa, né? Ele pode autorizar ou não aquele tratamento. Então, o indivíduo, o enfermo que está sendo cuidado, tratado, ele tem autonomia para decidir quanto ao seu tratamento. Muito bem. Agora, o quarto e derradeiro princípio da bioética, o princípio da justiça. É acionado quando há dúvidas a respeito de qual princípio deve prevalecer. Esse princípio é regido pela equidade. A equidade. Reconhecer igualmente o direito de cada um. Não é? Oportunidades iguais para todos, né? Então, é reconhecer igualdade, o direito de cada um por meio de suas diferenças, considerando as suas diferenças, mas oferecer as mesmas oportunidades para todos, né? Todos que dependem, que precisam desse tratamento, ou desses cuidados médicos, não é? Naquele lugar, naquele ambiente, no hospital, ou da atenção do médico. Então, é o princípio da justiça. Muito bem. Agora nós vamos ver alguns fatos, algumas situações que aconteceram, principalmente no período do regime nazista, os alemães, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. O que foram experiências com seres humanos, o que foi feito, não é? E o que a ética agora pode pensar, não é? Mesmo que naquela época não existia a bioética, né, como uma disciplina ou como uma área de estudo, né? Porque ela é relativamente nova, né? Mas agora nós podemos pensar esses fatos, né? Procurando entender esses acontecimentos, não é? Ligado a pessoas, a seres humanos, né? Vamos ver como é isso. Leis nazistas sobre a purificação da raça. Entre os anos de 1933 e 1945, ocorreram 3 fatos importantes que incluíram progressivamente as instituições médicas na formação e na realização de políticas públicas eugenistas. O que é isso? É quando se pretende purificar uma raça. Não é? Quando, naqueles tempos, né, eles, até recentemente, ainda tinha alguém pensando e trabalhando esta ideia, não é? De que esses problemas sociais muitas vezes estão ligados à hereditariedade, não é? E é preciso então fazer alguma coisa para purificar a raça, não é? Selecionar a raça é coisa
complicado e até, podemos dizer, terrível, né? Muito bem. Eugenistas e racistas, formuladas desde 1924 por Hitler, o líder nazista, né? Da Alemanha, né? Durante a Segunda Guerra Mundial ou até antes da Segunda Guerra Mundial, que trouxe esses temas, né? E trabalhou esses temas na Alemanha, né? Com o seu discurso inflamado, não é? Ele levou muita gente a segui-lo, né? A crer e pensar como ele, né? E criando difundindo essas ideias, né? Que hoje eles mesmos lá reprovam, né? Reprovam e podem até se envergonhar, né? De situações que aconteceram lá, no seu território, na sua nação, né? Então, mas muito bem, vamos ver como é isso. Então, muito bem. Vamos ver esses 3 fatos, né? Leis nazistas sobre a purificação da raça. A Lei de 14 de julho de 1933 sobre a esterilização. A Lei para a prevenção contra a descendência hereditariamente doente. Tá vendo? A ideia de que essas doenças ou alguma deformidade, alguma coisa vem ou foi transmitido ou passado assim de geração, né, a geração, que isso é algo hereditário, né, essas deficiências, né, esses problemas, né, essas incapacidades, né, essas deficiências, né. Muito bem. Então, a lei da prevenção contra a descendência hereditariamente doente, que estabelecia uma ligação estreita entre médicos e magistrados. Olha quem estavam, né? Ou essas 2 classes, né, de profissionais que estavam associados, estavam juntos em uma prática infame, né? Pelo menos, né? Reprovável, por meio de um tribunal de saúde hereditária, e que seria complementada em 1935 pelas leis de Nuremberg, Lei da Cidadania do Reich e Lei para a Proteção do Sangue e Honra alemães. Olha só a pretensão, né, deles, não é? Olha só, então isso nos faz lembrar, não é, de outros 2 alemães ilustres, né, que pensaram a razão instrumental, né, Adorno e Oppenheimer. Então é uma razão que age, né, que trabalha, né, para atender os seus propósitos, né, que existe, que é desenvolvida esse tipo de racionalidade ou essa razão instrumental para atender um propósito que as pessoas têm, né? Então, com isso eles fazem mal, porque o que se deve considerar é o seu propósito, né? As suas ideias, né? Então, a razão instrumental que existe ali naquele momento para atender propósitos, né? Então elas, né, não pensam, né, no bem, na saúde, na integridade das pessoas, né? Então é uma razão doente, enferma, que existe para atender um propósito, né? Um anseio
Por isso que é instrumento, né? Ela é instrumental, ela é um instrumento, né, para se chegar a um objetivo, né? E para isso ela transgride, né, leis morais, ela faz o mal, ela não considera as pessoas, né? Tudo isso para chegar a um objetivo, né? A uma pretensão. Muito bem. Então, relativas, sobretudo, à população de judeus, né, e de ciganos, interdição de casamentos entre pessoas de raças diferentes, né? Então eles queriam purificar mesmo uma raça, né? Eles se julgavam os tais, né? Então eles eram superiores, né, que os demais. Então eles deveriam então fomentar, eles deviam assim trabalhar, promover aquela raça que eles julgavam ser mais excelente, melhor ou pura, né? E com isso eles matavam, ofendiam e queriam mesmo eliminar, né, aqueles que eles entendiam como inferiores, né, uma raça inferior. Muito bem. Segundo, circular de outubro de 39, desculpa, sobre a eutanásia a ser praticada em doentes considerados incuráveis, isto é, de vidas que não valiam a pena serem vividas, criando 6 institutos para a prática da eutanásia por injeção de morfina, escopolamina ou, quando julgada ineficaz, por sufocamento em câmeras de gás por meio do monóxido de carbono e do inseticida Zyklon B, que foi amplamente usado em Auschwitz a partir de 1941. E tudo isso com o controle, com atenção e supervisionado, controlado por médicos, hein? Olha aí a razão, essa razão doente, né? Essa razão, como disse os dois pensadores, essa razão que está em crise, né? E faz essas coisas, né? Eles têm um propósito, um objetivo, uma ideologia, e para isso eles matam, eliminam e fazem toda atrocidade, né? Toda violência, né? Coisa terrível, né? Tudo isso por causa de uma ideia que eles têm, né? Então, vamos seguir. A terceira, então, dessas leis nazistas sobre a purificação da raça. A criação, em 1941, dos campos de extermínio, organizados e controlados pelos mesmos responsáveis pelo programa de morte por eutanásia. As mesmas pessoas que estavam naquele projeto, né? Naquela obra desumana, cruel, agora estão também atuando nesses campos de extermínio, organizados e controlados pelos mesmos responsáveis pelo programa de morte por eutanásia. Observação: todos esses programas de purificação tiveram a participação de médicos e juristas. Olha aí, gente que sentou em um banco de academia, que pensou, desenvolveu sua racionalidade, capacidade de entender, de organizar o raciocínio, de conhecer, agora usando toda essa capacidade, toda essa racionalidade para o mal, né? Tá vendo a razão instrumental? Para o mal, para matar, para ofender, para prejudicar, para causar danos terríveis, né? Tá vendo?
Então, todos esses programas de purificação tiveram a participação de médicos e juristas, tanto no planejamento como na execução, eles participaram, o que garantia legitimidade, olha só, será? Legitimidade científica e moral das ações do Estado totalitário nazista, né? Então, esses médicos e esses juristas, né, participavam do processo, né, legitimando toda aquela situação, todo esse processo, né? Afinal de contas, eles estavam sendo assistidos por gente capaz, gente com uma formação ali muito boa, supostamente prontos, né, para decidir o bem das pessoas, né? O bem será, né? Para causar coisas, danos terríveis, né? Às pessoas, né? Tá vendo? A pessoa tem um ideal e para ver acontecer os seus propósitos, né? Comete todo tipo de maldade, né? Então essa razão existe para atender um propósito, né? Um ideal que eles têm, né? E nesse caso um ideal infame, né? Um ideal ruim, né? Do mal, né? Muito bem. Essas ações envolveram recursos públicos, olha, financiados, essas ações, né? Pelas pessoas, né? Pela população. Esses recursos públicos destinados a pesquisas científicas eram usados, né, esses recursos, para essas ações, né? Essas ações envolviam recursos públicos destinados a pesquisas científicas, as quais consistiam em provocar a doença nas pessoas para que ela pudesse ser investigada. Olha, eles colocavam a doença nas pessoas para que eles pudessem investigar. Olha só, seres humanos, né, cobaias, né, usados, né, para experimentos, né, científicos, né? Será? Então veja lá. Algumas experiências com seres humanos. Em 1963, no Hospital Israelita de Doenças Crônicas, em Nova York, foram injetadas células cancerosas vivas em idosos doentes. Olha só, colocaram essa enfermidade em idosos doentes para verem desenvolvida a enfermidade, a doença, para pesquisar, para analisar. Olha só, que coisa, né? Entre 1950 e 1970, no Hospital Estadual, lá em Nova York, o vírus da hepatite foi injetado em crianças com deficiência mental. Olha aí. Que maldade, não é? Que maldade. Então é duplamente condenada, né? Já tem essa deficiência, esse problema, e agora eles vão causar um mal desse, né? Colocar um vírus de uma doença assim nessas crianças para serem cobaias, né? Das suas experiências, né? Para serem usados em suas experiências. Em 1932, no estado do Alabama, no que foi conhecido como o caso em que 400 negros com sífilis foram recrutados para participarem de uma pesquisa de história natural da doença, da sífilis, sendo deixados sem tratamento. Olha só. Em 1972, a pesquisa foi interrompida após denúncia do jornal New York Times. Do total dos 400 negros
restaram apenas 74 pessoas vivas. Olha só, que maldade, né? Tudo isso em nome, né, da ciência, né? Será? Como pode? Como pode acontecer isso, né? No meio de gente civilizada, no meio de gente que vive, que sentou num banco de academia, né? Como pode agir assim? Daí então a bioética, né, para analisar esses comportamentos, né, essas ações desses que têm essa pretensão de trazer a cura, mas por um modo reprovável, né, errado, né, condenado, né, por todos, né. Agora eu quero propor uma atividade para as colegas e os colegas, e para isso eu vou fazer a narrativa de uma história real. E depois eu vou explicar essa atividade, né? Olha, uma garota de apenas 12 anos, que iremos chamar de Cecinha, foi abandonada pelos pais na casa de uma família. Neste lugar, ela foi obrigada a trabalhar como empregada doméstica, sem direito a salário, né? Trabalho escravo. Além disso, durante 5 anos que lá viveu, era violentada sexualmente pelo patrão. Olha o agravante ainda, que situação. Aos 17 anos, Cecinha fugiu daquela situação e foi morar na rua. Para sobreviver, ela usava drogas, bebidas alcoólicas e trabalhava com a prostituição. Depois de tudo isso, em uma briga, Cecinha foi atingida por um tiro em sua coluna, que a deixou paraplégica. Os médicos que a atenderam descobriram que ela estava grávida. Diante desta situação, Cecinha pediu para que a gestação fosse interrompida. Afinal, não teria como cuidar de si mesma e muito menos de uma criança. Os médicos negaram o pedido. Então, eu proponho agora nós pensarmos, né, sobre esta situação. E, olha, atividade. Registre suas considerações em seu caderno de filosofia. Nessa atividade, posicione-se quanto às questões levantadas. A quem cabe decidir sobre o direito à vida? O Estado, que deve decidir? A ciência? A religião? Como considerar a decisão de cada um deles? A decisão do Estado, da ciência, da religião. Considerar a decisão de cada um. Então, para nós refletirmos, né, sobre essa situação, nos posicionarmos, né, e pensarmos nas respostas, né, queriam dar, né, a essa situação, o Estado, a ciência e a religião. E vamos pensar essa possível resposta, como será essa resposta, e considerar essa decisão, a decisão de cada um, né? E procurar analisar, compreender, entender, né? Aquilo que nós imaginamos ser a resposta de cada um deles, né? A resposta do Estado a essa situação, ou eles devem decidir, ou é eles que têm competência para decidir, o Estado, ou a ciência, ou a religião, né? Então, o Estado, a ciência, na pessoa dos médicos, né? E a religião, vamos ver como eles iriam reagir, iriam responder a uma situação dessa. E vamos considerar a resposta deles, que supostamente cada um deles vai dar a essa situação. Então vamos imaginar essa resposta e vamos colocar as nossas considerações, né,
a resposta de cada um deles, a resposta do Estado, da ciência e da religião. Muito bem. Eu acho interessante, né, a prática, né? Então, quando a gente cria um diálogo com a matéria, então parece que vai consolidar o conhecimento, né? Quando a gente pratica, né? E agora é um momento de nós interagirmos, né? Nos comunicar com essa matéria, né? Com esse tema, né? Um diálogo com esse tema. Então vamos fazer essa atividade. Então eu quero agradecer a atenção das colegas e dos colegas e até o nosso próximo encontro. Felicidades.